Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos meditando no capítulo 7 do livro de 1 Reis, do verso 27 ao 39. O tema de hoje é os carros de bronze. A palavra nos diz assim: também fez 10 carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim: tinham placas laterais presas às armações. Nas placas, entre as armações, havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sobre as placas e os eixos das rodas ficavam presos no estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas com rodas de carro. Os eixos, os aros, os raios e os cubos foram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que ele fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 80 litros, medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 do lado sul do templo e 5 do lado norte. Quanto ao mar de bronze, ele colocou ao lado sul, no canto sudoeste do templo. Meus amados, o texto relata que Hurão fez 10 carros de bronze iguais em forma e tamanho. Com 4 rodas cada um, eles ficavam arrumados em 2 fileiras, 5 no lado norte, 5 no lado sul do mar de bronze. Eles foram feitos para transportar e apoiar os 10 lavatórios removíveis. Diferente do mar de bronze, que era usado para lavar os pés e as mãos do sacerdote, os 10 lavatórios eram usados para lavar com água certas partes dos animais sacrificados, como as vísceras e pernas, antes de serem colocados no altar, conforme Levíticos capítulo 1, do verso 9 ao 13. A lavagem dos órgãos internos e externos dos animais, antes de serem queimados, demonstra a necessidade de uma limpeza antes deles serem oferecidos a Deus. Esta parte da cerimônia tinha um caráter simbólico de purificação e caminhada consagrada dos adoradores a Deus, via o holocausto da vítima, ou seja, a morte de um animal para perdão de suas faltas. A purificação é o ato ou efeito de tornar algo ou alguém puro ou purificado. O pecado entrou no mundo através dos pais da humanidade, Adão e Eva, tornando os seres humanos impuros perante a santidade de Deus. No Antigo Testamento, Deus introduziu rituais de purificação para garantir a asepsia dentro do arraial, evitando a propagação de pragas e doenças contagiosas, e por meio dos quais as pessoas simbolicamente e espiritualmente tornavam-se purificadas dos seus pecados por obediência à orientação de Deus. Nos rituais eram utilizados água da purificação ou fogo para a limpeza do corpo e objetos, conforme Números 31, capítulo 31, verso 23. No Novo Testamento, Jesus ensina que o que torna o homem impuro é mais profundo do que procedimentos de limpeza e asepsia, pois todos temos impureza em nossos corações. Ele ensinou que o que sai da boca procede de um coração corrompido. É o que torna a pessoa impura. Mateus 15, do verso 18 ao 20, diz assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro.
pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Meus amados, somente em Jesus o homem pode ser purificado da corrupção causada pelo pecado. Para tal, é preciso o claro entendimento do sacrifício dele e do seu testemunho, por meio da água, que é o batismo do arrependimento, do sangue, que é a fé no sacrifício dele na cruz, e do Espírito Santo, para a nossa total purificação. Que Deus assim nos abençoe e nós possamos ser lavados e remidos pelo poder do sangue de Jesus em nossas vidas. Deus nos abençoe.